E o tema de hoje é muito importante, Sim. Fernanda. Nunca desista do seu filho. A gente fala assim, parece que os pais estão desistindo às vezes. Não é. Quando surgem muitos problemas, os filhos persistem em muitos, né? Às vezes em algumas algumas situações, o pai às vezes desanima e fala, eu vou desistir de você, eu não aguento mais. Porque às vezes fica tão cansativo realmente que o pai às vezes pensa em desistir. Então, nesse momento que eu peço, não desista, não desista. Quando eu falo não desista, Fernanda, não quer dizer que o pai não tem que corrigir o filho, que não tem que colocar limite, que não tem que continuar com aquela educação, ensinando o caminho do bem a vida toda. Eu falo que a gente começa de criança, ensinando o caminho certo, ensinando o que é o amor, o que é respeito para uma criança. Eles vão crescendo, vão tendo suas próprias opiniões, conhecendo o mundo fora de casa, né? E às vezes aparece pra gente de uma forma diferente. E não é da forma que a gente quer, né, Fernanda? Isso. Não é da forma que a gente quer. E às vezes nesse momento a gente se desanima e fala, vou desistir de você porque tô cansada de te ensinar e você não tá aprendendo. Então nunca desista, Fernanda. Eu procurando esse tema, porque eu acho um tema muito interessante, queria ver muitos casais, muitos pais principalmente, em situações que eles gostariam às vezes realmente de dar um delete naquela situação, de não né? passar por aquilo, né? Mas a gente tem que passar por aquilo, às vezes precisamos passar por aquilo. E então a gente vê que às vezes é realmente cansativo, é triste, algumas situações são realmente muito tristes mesmo, mas estamos aqui para aprender junto com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente, às vezes até um adulto que está dando trabalho. E é um trabalho que começa pequeno, Fernanda. Sim, né? sempre. Eu falo que tem uma idade da criança que a gente fala que a criança dá muito trabalho, mas é um trabalho que a gente fala de sujou a casa, limpou, faz muita bagunça. Isso não é trabalho não, viu, gente? Entre aspas, um trabalho bom. É um trabalho bom. Às vezes cansa, mas é o momento que a gente tem que estar presente na vida da criança para ensinar coisas boas, ensinar caminho do bem para eles, porque quando ele desviar desse caminho lá para frente, ele vai saber o caminho de voltar, Fernanda. E essa semente que a gente planta no coração de uma criança, que quando adulto, ele vai pegar essa semente aí, que ela vai germinar, digamos assim, e vai saber o caminho de volta. Meus filhos hoje vão fazer 30 anos daqui uns dias, já passei por muita fase na minha vida, tenho uma filha de 24, que está adulta também, mas eu já passei por tudo isso, né, Fernanda? Não é fácil um filho adolescente, eles conhecem o mundo que você ensina uma coisa em casa, eles vão aprender outra, e é onde que eles vão balancear o que é bom. É evidente que a vida de jovem, se não tivesse tantas regras, ia ser muito mais divertido, não é, Fernanda? Verdade. As regras que os pais dão e as ofertas que tem na rua mostram uma coisa muito diferente. E é ali que você tem que estar presente. Geralmente nessa idade, Fernanda, os filhos tendem a distanciar do pai, porque parece que corta um pouco essa comunicação. Os pais têm aquele jeito da adolescência dele, da juventude dele, e quer impor para o filho que ele vive seja da mesma maneira. Né? Então nós temos que criar os filhos sabendo que eles estão crescendo, vão pensar diferente, são pessoas diferentes, né? E estão num mundo totalmente diferente. Sim. Por mais que a gente tenta acompanhar, não é? O mundo evolui de uma maneira tão rápida, a gente não consegue, Fernanda. Eu sempre fui muito moderna, tal, não consegue acompanhar. Vou dizer, não consegue. A gente, por mais que a gente tenta acompanhar, a gente ainda pensa um pouco como a gente foi educado lá atrás e acha que tem que ser igual. A gente tem que acompanhar um pouco a evolução, entendeu? Na verdade, tem que acompanhar bastante, mas tem que ter as regras, Sim. Não é? Então, nós passamos por muita coisa, nós sabemos muita coisa e, às vezes, quando ensinamos os filhos, a gente quer evitar aqueles passos, de repente, pelos erros que a gente cometeu, Isso. né? Mas, às vezes, eles têm que passar pelos erros dele para aprender com os erros deles também, não é? E o pai e a mãe, o que são? São que dão amor, orientação, educação e esse amor é incondicional, Fernanda. Sim. Quando falo de amor de mãe e amor de pai é incondicional, é porque em qualquer situação o pai e a mãe tem que estar amando esse filho. Então, com certeza. Desistir de amar nunca. E essa situação que você falou aí mesmo, em qualquer situação, seja nas situações boas, seja nas situações ruins também. Às vezes a gente fala assim, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, que às vezes passaram por um momento muito difícil, vai virar para mim e falar assim, não é fácil. Não é fácil. Eu imagino que não seja. Eu estive vendo aquela parábola do filho pródigo, né? Que o filho Sim. que pediu, que era parte dele, foi embora, gastou tudo. Quer dizer, tudo que o pai ensinou dentro de casa não teve muita validade no momento.
Mas ele aprendeu fora de casa, né? Porque não é por amor, é pela dor, né, Fernanda? E só lembrou que é na casa dele que ele ia receber amor. E foi para lá que ele voltou. Ele não quis nem voltar como filho, porque ele achava que não era nem digno de voltar como filho. Mas o pai recebeu ele como filho. Sim. E eu estive falando antes com a Fernanda e realmente é assim mesmo. A gente peca o tempo todo. Nós somos filhos de Deus, não é? E Deus está sempre de braços abertos para a gente. Tá perdoando. Perdoando. Às vezes a gente já comete pecados pequenos, às vezes grandes, né? Não estou questionando isso. Mas Deus, em qualquer situação, Ele está sempre de braços abertos esperando a gente de volta. Vamos pensar assim no filho também. Às vezes o pai tem que endurecer. Eu não estou dizendo que o pai tem que passar a mão no filho, não. Fernanda? Realmente ficar não passando tem. a mão na cabeça do filho e dar amém porque os filhos fazem, não. Casa tem regras, educação tem regras, tem limites que você tem que dar para o seu filho. Mas amor você não pode deixar de dar. Sim. O amor você não pode deixar de dar. Não vai te cegar pelo amor não, viu, Fernanda? Não é porque você ama que você vai cegar e fazer de conta que não está vendo. Não é essa a questão. É nunca desistir dele. Nunca desistir. Por mais que a situação esteja difícil, você fala assim, apesar de tudo eu te amo. Apesar disso eu ainda te amo. Né? Você não pode usar esse amor para me subjugar, digamos assim. Porque às vezes o filho usa mesmo, principalmente da mãe, que a mãe é muito vulnerável, é muito amor, né, Fernanda? Sim. A mãe é muito amor demais. E às vezes o filho realmente usa da mãe para tirar vantagem sobre isso. Mas deixa bem claro, apesar de tudo, eu te amo, não vou desistir de você. Portanto, vou estar te corrigindo, chamando a tua atenção e mostrando o caminho certo para você enquanto eu for viva. Com certeza. Né? E, Claudete, também não usar muito nessa questão de algumas palavras, tanto com a criança, com o adolescente, também com o jovem, né? Porque, como a gente fala aqui também, né, quando nós falamos a questão dos casais, né? Na hora de conversar, é a mesma coisa também com o filho. Se você começa só a criticar, falar mal, né? Também vai, não tá você certo. Fica uma expressão negativa, né, Isso. Fernanda? Você é um caso perdido, você dá muito trabalho, você não vai dar nada na vida, você não vai ser nada desse jeito. Essas palavras vão incutindo, principalmente em criança, né, viu, Fernanda? Eles vão se achando incapazes. Vão se achando incapazes. A adolescência, principalmente, a mudança hormonal gera muito conflito no jovem, né, nesse adolescente. Então, é muito conflito interno, que são hormônios. Eu sinto as diferenças hormonais em mim hoje, que eu já estou com 57 anos. A Fernanda, de repente, não sente tanto. Mas as mulheres, principalmente, sentem muita mudança hormonal por causa TPM, sempre altera o humor. E na criança, no jovem, que a criança, quando deixa de ser criança e começa a ser um adolescente, essa mudança hormonal ela é tão drástica que realmente altera muitas coisas no jovem, né? Então, nesse momento, a gente tem que estar muito atenta, porque é o momento que eles começam a se distanciar, às vezes, dos pais. Os pais não conseguem conversar com esse filho, porque às vezes vai tentar conversar e ele não está muito aberto a isso, vai desistir de conversar nunca. Às vezes já fica mais trancado no quarto, né? Exato. E às vezes quando tem para conversar, é tão pouco tempo que o pai fala, mas você fez isso, ou você fez aquilo, e vai com crítica, daí né? Já... E aí o diálogo já morre ali mesmo, ninguém quer ficar ouvindo crítica, não é? Mas às vezes o pai tem que chamar, conversar de qualquer outra forma e falar realmente o que é o correto, o que não é. Mas se você semear amor o tempo todo, o filho vai estar sempre sabendo que é o caminho do amor que ele vai usar para voltar para você quando ele perceber que o que ele está fazendo não é correto. Com certeza. Né? Então é através do amor, é através desse amor de pai e mãe que não desiste, não é? Que ele vai saber o caminho de volta, Fernanda. Amém. Tá aí, então, olha, gente, a participação da Claudete Seco aqui com a gente. Pra falar. Olha só, eu tô falando. Ela não quer, mas eu vou falar. Não, vai lá, Claudete, eu vou deixar. Vou falar rapidinho, ó. Podemos chorar, mas jamais desanimar, porque tem choro, viu, Fernanda? Tem muito choro. Podemos nos ferir, mas jamais deixar de lutar. Devemos ver o que ninguém vê, porque a gente vê no filho o que ninguém vê. Às vezes o filho vê só um caso, os outros vêem um caso perdido, a mãe não, vê uma criança ali dentro, uma criança perdida ali dentro, né, Fernanda, que precisa de colo ainda. Né? Então nunca desista do seu filho. Quanto mais rebelde, mais necessita do nosso colo. Amém. Por Olha que só. pareça, né? Precisa do nosso conchego. É sempre bom lembrar que sob essa aura de rebeldia do jovem ou de um adolescente tem uma criança frágil pedindo socorro. Às vezes aquela rebeldia é só um pedido de socorro, que às vezes a gente não consegue ver, né? E se os pais desistirem dele, quem que vai olhar com atenção para essa criança ou para esse jovem, não é? Até mesmo às vezes por esse adulto também, por né, esse Claudete? Adulto, exatamente. Então, vamos amar com limites, ensinando o que é correto, e se tiver errado, vamos apontar os erros sim,
mas não deixar de amar nunca. Vamos estar sempre ao lado, Exatamente. não importa o que aconteça, Não. né? Claudete, olha, realmente muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Deus abençoe e até a próxima Se Deus segunda-feira. quiser. Fernando, um grande abraço a todos e uma excelente semana.